Amém. Bom, eu quero compartilhar algo com você que tem a ver com a fragilidade feminina. Olha o que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3. Esse eco e esse retorno dessa forma é assim mesmo? Verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe, é fato, porque a própria palavra de Deus está falando que a mulher é mais frágil. É fato, está escrito. Não tem como a gente ir além disso. No entanto, eu penso, pastoreando, discipulando, acompanhando, vendo as ministrações são feitas nessa direção, eu acho que há um exagero nisso, ou talvez uma má compreensão do que a palavra de Deus está falando de fragilidade. Porque é notório, quando você olha para uma mulher, que ela é mais frágil do que um homem. Mas, na minha opinião, tem muito mais a ver com a complexão física e a forma como ela lida com as coisas. E se não tiver bem esse entendimento, o que é que acontece? Quando a gente pensa que é o lado mais fraco ou mais frágil, e fragilidade tem sido ensinado como algo mais fraco, e aí esse é justamente o problema, isso torna a pessoa que é considerada mais frágil, mais intimidada. E acaba que a pessoa pega esse conceito que ele é restrito na palavra de Deus e põe ele abrangente em toda a sua vida. E é por isso que a gente vê muitas coisas que nós poderíamos estar avançando, que as mulheres podiam avançar mais ainda, não avança porque aqui foi ensinado, ou foi colocado, ou por homens, ou pelo próprio diabo, que você é uma parte frágil, que você não tem condições de avançar, de conquistar, de fazer acontecer, porque isso aí é um papel masculino. Infelizmente isso aí tem parado famílias, casamentos, tem parado células, tem parado igreja, justamente por esse entendimento. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque é notório. Vocês conhecem a minha esposa, eu ando com ela, só casado tem 40 anos. Tem mais 2 anos que eu a conheci antes. Então é evidente que a minha esposa, ela é doce, ela é sensível, infinitamente mais do que eu. Eu sou assim, mais brucutu, mais grosso, mais estabanado. Então quando eu olho para ela, eu vou conversar com ela, eu fico assim, com cuidado, porque eu estou vendo que tem uma fragilidade do outro lado. Mas essa fragilidade está só nessa forma de ser. Mas na hora do posicionamento, na hora de eu olhar algo para avançar, para crescer, para conquistar, a irmã não precisa olhar e ver, ou perceber, ou assumir que é uma parte frágil que não tem condições de avançar. Então deixa eu ver mais. Olha, vamos ver o que a Bíblia realmente fala sobre você. Então, nesse mesmo versículo, olha o que Pedro fala: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Porque, olha o que está escrito: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha o que é que Pedro está falando: que Deus uniu um homem e uma mulher com o mesmo propósito. Então, se Deus uniu homem e mulher no mesmo propósito, não tem sentido Deus colocar uma parte frágil nessa equipe. Porque se tivesse uma parte frágil nessa equipe, ia ser ali onde o diabo ia bater. Por quê? É a parte frágil, é fácil entrar, não tem resistência nenhuma, e Deus não iria fazer isso. Então a fragilidade que Pedro está falando, ela não pode ser no tocante à sua vida, às suas conquistas, os seus confrontos, as suas guerras. Não pode ser isso. Por quê? Tanto o homem quanto a mulher estão unidos, conectados no mesmo propósito. Isso significa que é uma dupla, isso significa que é um complemento que fortalece e que não fragiliza.
Fala para a pessoa que está do seu lado, você é frágil ou você é uma mulher guerreira? Mas tem mais, quando Deus olha, não tem uma diferença entre homem e mulher para receber o Espírito Santo. Tanto homem quanto mulher recebe o mesmo Espírito, e esse é o Espírito do próprio Deus, que é o Espírito de poder. Quantos aqui receberam o Espírito Santo? Dão glória a Deus. Mas acontece o seguinte, eu e você temos o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, o justo, o vencedor invicto. Ele é tanto Senhor de homem quanto de mulher. Mas tem mais, a mesma promessa que é para homem e para mulher, para homem e mulher, é a mesma, vida eterna. Eu e você ganhamos e recebemos de graça a vida eterna. Então veja, não tem sentido uma mulher se intimidar, seja no seu casamento, seja na sua família, seja na liderança, seja nas conquistas, seja na sua vida sentimental, na sua vida profissional, achando eu sou frágil. Eu preciso de um homem, eu preciso de alguém forte do meu lado. Não, esse é um entendimento equivocado e que tem parado e tem impedido muitas de conquistarem, de avançar, de guerrear e de tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você. É evidente que nós temos funções diferentes, e funções diferentes não significa que tem um lado inferior ou um lado superior, não existe isso. Os irmãos sabem que as funções, tanto de homem quanto mulher, tem muito a ver com a função da Trindade. Então existe uma família divina, com funções, que é o padrão da família humana. Então quando você vê um homem, então ele aponta ali para Deus, tem a função ali do Pai. Quando você olha para a mulher, tem a função do Espírito Santo, nessa família divina. Não estou falando que o Espírito Santo é uma mulher, ou que Deus é um homem, nada disso, mas estou falando de funções. Quando você olha para os filhos, aponta para Cristo, o Filho. Então cada um tem que abraçar a sua função. O fato de nós termos funções diferentes, não significa que tem alguém superior ou inferior. E eu espero em nome de Jesus Cristo que você entenda isso. As funções, elas precisam ser respeitadas, como qualquer ser humano. Eu e você fomos chamados para respeitar e considerar qualquer ser humano, quanto mais alguém que está numa determinada função. Mas acontece que respeitar e considerar não é viver de forma subserviente. Viver de forma subserviente, sendo intimidade, isso é doença. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu espero em nome de Jesus que você saia aqui abraçando a identidade que Deus te deu. E a fragilidade que tem que estar, está no quebrantamento diante de Deus. Está na forma de fazer, não no que fazer. Lá em casa, quem nos conhece um pouco mais sabe a diferença enorme, quilométrica, da forma de fazer da minha esposa e da minha. Ela é doce, ela é cuidadosa, é delicada, eu sou estabanado, parece brucutu, vai fazer as coisas, e às vezes eu nem vejo minha forma de ser. Eu me lembro esses dias para trás aí, a Zanilda falou para mim, pega isso aí para mim. Aí estava uma distância assim, sei lá, uns 3 metros, eu fiquei com preguiça de chegar, de levar até lá e joguei para ela. Pega aí, meu Deus do céu. Foi quase a Terceira Guerra Mundial. Então, se eu pedir alguma coisa e alguém jogar para mim, eu pego. Mas a hora que eu joguei, nossa, como que você joga isso para mim? Eu falei, uai, você não pediu? Não, era para você trazer aqui. Eu falei, mas está aí. E aí, quando eu jogo, ela aí fecha o olho e faz assim. Eu falei, não, abre o olho. Aí, puf, bateu na mão dela. Você me machucou? Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, é diferente o jeito. É diferente. Mas, eu me lembro, um tempo atrás, ela falou para mim, você é muito estabanado, você suja o banheiro todo. Eu falei, eu não sujo o banheiro não, sou um cara limpo. Eu falei, olha o espelho aqui do banheiro, está todo sujo aqui, todo cheio de água, é você que faz. Eu falei, eu nunca fiz isso. Ela faz, eu falei, não fiz. Eu falei, foi você está jogando a culpa em mim. Aí, bom, você é casado, você sabe que tem essas coisas, né? E aí, bom, mas aí um dia ela foi numa programação lá no Rio de Janeiro, passou lá acho que 2, 3 dias.
E olha, o dia que ela foi, o banheiro estava limpinho. Aí passou o primeiro dia, o segundo dia eu fui lá, escovar os dentes, o espelho todo molhado, todo respingado, de sabão e tudo. Falei, mas quem entrou aqui e mexeu nesse espelho? Pensei. Mas só tinha eu na casa. Eu falei, nossa, eu nem vi fazendo isso. Porque é o jeito de ser. Então veja, o fato de você ser delicada, você ser doce, você ter uma forma diferente de fazer, isso não significa que você tem que se intimidar ou deixar de fazer aquilo que Deus deu para fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você carrega o poder de Deus. Fala para outra do outro lado, nada e ninguém pode te parar. Então, ainda que você tenha uma forma diferente de fazer, mas existe um propósito para fazer, existe um propósito para ser conquistado, e você não pode esconder, ou às vezes escondendo voluntariamente, ou às vezes escondendo porque alguém te põe ali, como alguém frágil que não tem condições de cumprir o propósito, se não tiver um homem do lado. A Zanilda falou que nós vamos conquistar as cidades. Nós temos uma cidade aqui para conquistar, essa São Paulo. 11 milhões de pessoas só no município de São Paulo. 22 milhões a grande São Paulo. E nós vamos conquistar isso em nome do Senhor Jesus. Os homens, não, homens e mulheres. Eu queria... Então veja, Deus te chamou, e quando Deus te chamou, ainda que você tenha uma consistência diferente, mas é para você ser uma vencedora, uma guerreira, como nós vimos aqui. Então, você, quando olhar para você no espelho, fala, eu estou diante de uma filha do Deus Altíssimo. Eu estou olhando para alguém que carrega o poder de Deus. Eu estou olhando para alguém que, se posicionar, ninguém pode parar. E aí, quando você assume essa identidade que Deus te deu, tem algo que surge em você, tem algo que flui na sua vida, que, na minha opinião, é aquilo que puxa as outras coisas, que é algo chamado coragem. Coragem. Quando a coragem flui, e a coragem flui quando você tem um entendimento que nada pode parar. Porque quando você pensa que algo vai te parar, isso produz medo. Mas quando você entendeu, compreendeu, abraçou a identidade que Deus te deu, entendeu que ainda que você seja e faça coisas de uma forma diferente de homem, mas nada pode parar, aí vem coragem. E essa coragem, ela carrega um monte de outras coisas. E para que isso fique claro, deixa eu te dar alguns exemplos da palavra de Deus, de mulheres com coragem, respeitando, considerando pessoas e contextos, mas elas eram corajosas. Vamos começar aqui com Sara. Você sabe, eu não vou ler as passagens, mas eu vou te contar a história. Então Sara, ela não podia ter filhos. Chegou um determinado tempo da vida dela, ela queria tanto ter um filho, que ela tinha alguém que era uma escrava dela naquela época. Isso acontecia de uma forma normal e regular, por mais absurdo que seja, mas acontecia. E aí ela ofereceu Agar lá para Abraão e falou, vou ter filho através dela. E aí o que aconteceu? Agar era escrava de Sara, então ela tinha Sara como senhora dela. E Sara falava, ela ouvia e ela obedecia. Mas depois que Agar ficou grávida de Abraão, ela desprezou Sara. E aí o que estava acontecendo? Ela desprezava Sara, agora ela era aquela que estava dando posteridade a Abraão. Isso subiu na cabeça dela e ela começou a desprezar Sara. Sara viu aquilo, e aquilo fez muito mal para Sara, porque agora Sara é que estava sendo mais humilhada ainda do que o que ela era antes, por não ter filho. Então,
E aí, o que acontece? Abraão não resolveu o problema. Aí o que Sara fez? Ela foi lá confrontar Abraão. Aquela que Pedro diz, que chamava Abraão de Senhor, foi lá confrontar Abraão, com respeito, com consideração. Mas a Bíblia diz que Sara chegou para Abraão e falou assim, eu vou falar com as minhas palavras, você não está vendo o que é que Agar está fazendo comigo? Você não está vendo que ela está passando além, que ela está indo além? Eu estou sendo humilhada, desrespeitada dentro da minha própria casa, e você não faz nada. Quem estava falando isso é Sara, falando para quê? Para Abraão. E aí, olha o que Sara ainda fala para Abraão, fala, olha, que Deus julgue entre eu e você. Ela não foi brigar com Agar, ela foi no lugar certo, alguém que podia resolver o problema, com respeito e tudo, mas o que é que Sara falou para Abraão? Que Deus julgue. Deus julgue. Você devia estar me defendendo, não está. Você deveria estar me protegendo, não está. E eu estou aqui, olha o que está acontecendo com a minha vida. E outros falam, faz alguma coisa, Abraão. Agora você sabe, uma pessoa chamar Deus para a história, que Deus julgue, porque você está errado comigo. Você não está fazendo aquilo para o qual você devia fazer. Eu estou fazendo o meu papel, mas você não está fazendo o seu. Agora eu vou te falar uma coisa, irmã, pensa no contexto da época que uma mulher falar isso para o marido dela. Pois Sara fez, porque ela tinha coragem. Ela era uma mulher que servia, era uma mulher que estava ali, ela era frágil, mas ela tinha coragem para resolver o problema. Se ela está sendo prejudicada e alguém deveria resolver o problema e não resolve, ela foi lá falar com essa pessoa. Ela não ficou pensando, eu sou vítima, o que eu vou fazer? Não, eu vou resolver. E foi lá falar com Abraão. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está sendo assim, desprezada? Humilhada? Pergunta para ela, tem alguém que pode resolver isso? Rapaz, tenha coragem, vai lá, conversa com a pessoa. Sara desrespeitou Abraão? Não desrespeitou não, ela falou com respeito, com consideração, mas ela requereu que algo fosse feito. Deixa eu te dar um outro exemplo de coragem. A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu para Maria. Maria era uma jovenzinha, sei lá, 17, 18 anos, talvez no máximo uns 20 anos. E aí aparece o anjo, ela é noiva, ia se casar. E aí o anjo fala para ela, olha, eu estou te chamando para uma missão, Maria. E ela, eis-me aqui, diga. E aí o anjo fala para ela, você vai ficar grávida. Ela falou, grávida? Mas eu sou virgem, não tem relação sexual. Não, é o Espírito Santo que vai produzir essa gravidez em você. Eu quero saber se você aceita. Ela é noiva. Agora, quando eu leio o que está escrito na Bíblia, eu tento me colocar no lugar. Agora imagina você, naquela época, 2000 anos atrás, todas as mulheres precisavam casar-se virgem, senão isso era um escândalo, ela podia ser até apedrejada. E agora vem um anjo e fala que ela vai ficar grávida. E aí, ela fala, bom, eu vou ficar grávida, não tem jeito de eu esconder isso, daqui a pouco a barriga cresce. Eu tenho meu noivo, eu nunca tive relação com ele, agora eu estou noiva e apareço grávida. Aí o anjo falou, exatamente, você entendeu. Agora Maria tinha que tomar uma decisão, e aí? Eu abraço isso ou não abraço isso? Porque ela sabia as consequências disso. Ela sabia o que ia acontecer na vida dela. Ela sabia as limitações, as consequências, ou o que poderia acontecer com ela. O tal do José podia mandar ela embora, ela podia ser apedrejada, ela podia ser proscrita, ela podia muita coisa, ela sabia disso. Mas a hora que ela ouviu do anjo, então é o seguinte, é um propósito de vida para ela. Mas esse propósito vai produzir consequências na vida dela que ela nunca pensou, que ela nunca imaginou e que ela nunca procurou. Agora ela tinha que escolher. E aí o que ela fez? Eis-me aqui,
seja feito em mim a vontade do Senhor. Sabe, Deus te chama. Muitas estão preocupadas em termos assim, eu vou enfrentar as consequências disso? O que é que meu marido vai falar? O que é que meus filhos vão dizer? O que é que os meus pais? O que é que o pastor, o que sei lá quem vai falar, os conhecidos e tudo? Mas eu tinha pensado era fazer isso, eu queria era desfrutar assado, eu queria era isso, mas agora se eu abraçar isso eu vou ter que abrir mão disso. E eu não queria, como que é? Tem que ter muita coragem para simplesmente virar a página de tudo aquilo que ela tinha planejado e abraçar aquilo que Deus está propondo para ela. E ela aceitou. Você já pensou quando Maria teve que conversar com José sobre isso? Você imagina, ela chega e fala, o anjo apareceu. E qual foi a consequência? Eu fiquei grávida. Nunca tinha acontecido isso. Como explicar isso? Sabe, Deus te chama, tem um propósito. Antes de você nascer, Deus já tinha pensado em você e já tem um propósito. Mas acontece que muitas das vezes não tem coragem de abraçar o propósito, porque sabe do que esse propósito pode produzir em volta dela. E aí ela fica intimidada. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você abraçou completamente o propósito de Deus para você? Ou você está com medo? Olha para a pessoa que está do seu lado, seja como Maria, corajosa. Se Deus me chamou, Deus vai me proteger e vai me guardar, porque o que Ele me chamou é melhor do que aquilo que eu planejei. Você gostou de Sara, né? Mas de Maria você está aí pensando. Mas deixa eu te contar mais algumas histórias dessas da palavra de Deus de mulheres corajosas. A Bíblia diz que na época de Davi, antes dele assumir o reino, ele viveu proscrito. E ele tinha um exército de mais ou menos 600 homens. E ele andava lá pelos desertos e tudo, porque Saul queria matá-lo. E nessas andanças dele no deserto, um dia, tinha um homem muito rico, chamado Nabal. E Davi, por um tempo, cuidou dos rebanhos desse homem. Não pegou nada, protegeu, porque naquela época tinha saqueadores e tudo, e Davi estava ali protegendo o rebanho desse homem. E aí um dia, na época de tosquear as ovelhas, tirava a lã, e aí matava as ovelhas, fazia banquete, alimentava todo mundo. E aí Davi, vendo isso, mandou uma equipe dele ir lá falar com Nabal, fala para ele, olha, nós protegemos você, você nunca teve prejuízo nenhum, você nunca deu falta de nada, então agora que você está fazendo uma festa, nós queremos participar da festa também, dá algumas ovelhas para nós comermos, para a gente se alimentar, para mim, para meus homens. E aí o tal do Nabal era um cara assim insensato. Para elogiar ele é chamar ele de insensato, porque ele era muito pior do que isso. E aí, quando os homens de Davi vêm, o que acontece? O tal do Nabal falou, vou dar nada. Quem são vocês? Você é fugitivo do rei? Você ainda quer que eu vou te ajudar? Vou ajudar em nada. Aí chegou a notícia até Davi. Davi fez o quê? Se armou, falou para o exército dele, bom, não adiantou nada a gente fazer um bem para esse homem. Então vamos lá e vamos tomar e vamos acabar com a vida desse homem. E foi. Nesse ínterim, um dos servos de Nabal, ao ver a insensatez do líder dele, correu para a esposa de Nabal, que se chamava Abigail, e contou para ela, Abigail, nós temos um problema, tem um exército de 600 homens que vai vir, vai destruir tudo, porque o nosso chefe aqui, o nosso líder fez uma besteira grande demais com esse homem chamado Davi. Ele está errado, esse Nabal, o Davi está certo. E agora esse Davi vai destruir tudo, porque ele já vem com o exército dele. Abigail, ao ouvir isso, o que ela fez? Olha o que é que estava em jogo. Estava em jogo a família dela. Estava em jogo a descendência dela.
Ela ia morrer, todo mundo ia morrer, os filhos, a família ia acabar. E aí o que ela fez? Falou para o servo, então junta aí umas ovelhas, junta um negócio, põe aí nessas mulas e eu vou e vamos embora logo que eu preciso encontrar com esse Davi. E aí ela encontrou com Davi. Irmãos, você precisa entender o contexto. Uma mulher naquela época não falava com ninguém estranho. Só falava com o esposo, com o pai ou com o irmão. Davi era um estranho, mais do que um estranho. Ele era um cara procurado pelo rei da época. E mais, ele não conhecia, não tinha ligação nenhuma com Abigail, pois ela foi ao encontro dele. E ao chegar e ver Davi, ela veio correndo, se prostrou diante de Davi e falou: rei, o meu marido é um insensato, mas eu estou aqui para ver se ameniza a situação. E mais, é o seguinte, ele fez um desaforo muito grande para você, é digno de morte, mas deixa Deus resolver isso, ao invés de você resolver isso na própria mão, na sua força do seu braço. Não faça isso, rei. Por que essa mulher foi lá? Para defender a família dela, para defender a posteridade dela, para defender o patrimônio dela. Tudo ia ser destruído. Ela foi além de todos os limites. Ela teve coragem de conversar com o tal de Davi para preservar. Imagina ela olhando para os filhos dela e falar: daqui a algumas horas estão mortos. Se eu não fizer algo, estão mortos. Mas eu sou mulher. Mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu tenho coragem e vou defender aquilo que Deus me deu. E foi. Davi, ao ouvir, Davi era um homem de Deus. Ele falou: nossa, estou diante de uma mulher sábia. E falou para ela: bem-aventurado é, mulher, porque você está me impedindo de fazer algo que eu não devia fazer. O seu marido realmente errou comigo, mas se eu errar com ele, eu vou me igualar a ele. Deixa Deus vai resolver isso. E você, obrigado por você ter vindo. E Davi voltou para sua casa. 15 dias depois, o tal de Nabal morreu. Deus entrou na história. E Davi viu: essa mulher, eu preciso dela do meu lado. Agora ela é viúva. Ela falou: eu queria casar com você. Casou com a tal da Abigail. Abigail, bom, deixa isso para lá, as consequências, outra coisa. Eu quero focar aqui o seguinte: olha a coragem dela para defender sua família. Eu sei que tem muitas mulheres que estão aqui que o diabo está destruindo sua família, está destruindo seus filhos, está destruindo seu casamento, está destruindo sua corte. Esses dias uma irmã mandou uma pergunta para mim na live: pastor, eu estou numa corte, mas o sujeito está fazendo isso e isso, eu não sei o que fazer e tudo, e aí tá. E eu respondi para ela: irmã, você não está numa bandeja se oferecendo para os outros, não, tem misericórdia. Se esse homem agora que está numa corte, ele não te valoriza, você quer casar com um homem assim? Então isso é livramento divino. Tem a coragem de falar para ele: ó, vai caçar sua turma, rapaz. Então veja, Abigail foi defender a família dela. E às vezes muitos aqui não têm coragem de jejuar pelo seu casamento, ou de confrontar, ou de guerrear por ele, ou pelos filhos, ou por aquilo que vocês têm. Às vezes a pessoa está fazendo só coisas, você está perdendo seu patrimônio a cada hora, mas não tem coragem de se posicionar. Por quê? Não, porque eu sou parte mais frágil, é ele que tem que resolver. Abigail era a parte mais frágil? Era, mas a fragilidade dela não impunha medo, nem intimidação. A fragilidade dela era só na forma de fazer, mas ela correu atrás e foi defender aquilo que Deus deu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está defendendo sua família? Seu casamento? A sua corte? Fala para a pessoa: tenha coragem. Mas tem mais. Deixa eu te dar mais alguns exemplos. A Bíblia fala de uma mulher chamada Esther, rainha. As mulheres gostam da Esther porque querem ser rainhas. Mas acontece que ela foi rainha com um propósito. Daí ela já era rainha,
um infeliz endemoniado chamado Amã conseguiu fazer algo, manipulando o rei, para destruir todos os judeus. Mas Esther estava lá no palácio, desfrutando do bom e do melhor, as melhores roupas, os melhores perfumes, a melhor comida, as melhores ajudantes, as melhores férias, os melhores carros, a melhor casa, está lá, no palácio. E Mardoqueu, que era o tio pai, né, primo pai dela, manda um recado para ela, fala: Esther, dos judeus, a única pessoa que pode fazer algo é você. Nós todos vamos morrer. O propósito eterno vai morrer. Porque se esse infeliz destruir todo o povo judeu, quem é que vai ser a luz, o posicionamento dos oráculos de Deus? Aí qual foi a resposta de Esther? Eu não posso fazer nada. Porque é o seguinte, eu só posso falar com o rei quando ele me chama. Se eu entrar lá, se ele me chamar, eu morro. Então não vai ser só o povo judeu que vai morrer, não. Eu vou ser a primeira que vai morrer. E tem 30 dias que ele não me chama para nada. Aí Mardoqueu manda um recado para ela, fala assim: ei, acorda. Você acha que você é rainha para quê? Só para desfrutar do bem bom? Não, tem um propósito divino de você estar aí. Deus te colocou aí, não foi você que se colocou aí, foi Deus que te levantou para aí, e Deus te levantou para esse tempo, Deus te levantou para que você agora faça algo. Agora Esther tinha que escolher, continuar a sua vida de conforto, ou entrar na guerra, e ela sabia, essa guerra aqui pode valer a minha vida, eu posso morrer, mas ela teve coragem, fragilíssima, mas mulher com coragem. Aí ela manda um recado para Mardoqueu, falando: então tá bom, é o seguinte, eu nasci para isso, eu não vou ficar aqui na minha vida boa, enquanto eu estou vendo o povo de Deus sofrer. Então é o seguinte, eu vou lá, ora e jejua por mim, se eu morrer, morri, mas Deus pode me usar e resolver essa situação. E ela foi, coragem, para lutar, para guerrear, para confrontar, quanto o propósito de Deus não está se cumprindo. Eu e você temos que ter coragem, não é para avançar no seu marido, ou no corte, ou em algum homem por aí, não. É coragem para quando você não vê a vontade de Deus acontecendo, você se posicionar. É coragem quando você vê a obra do Calvário sendo desprezada, você se posicionar. Coragem para quando o Espírito Santo está sendo negligenciado, ninguém está fluindo nos dons, você se posiciona, você confronta, você guerreia. Coragem, para que a obra de Deus continue crescendo. Esther foi, e o resto é história, você sabe. Deus está com você quando você tem coragem, quando você avança, quando você está de olho no Senhor, quando você está seguindo o Espírito Santo. Porque Jesus falou: ide, tenha coragem, porque toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: tenha coragem. Fala para o outro lado: tenha coragem. Fala para a pessoa aí que está na frente, fala: não deixe o diabo ter vantagem. Fala para a pessoa que está atrás: você também, tenha coragem. Deixa eu te dar mais um exemplo. Jesus, enquanto estava aqui, tinha uma série de discípulos. 12 estavam com ele. E Jesus, durante os 3 anos, ele sempre falava: eu vou morrer, vou ser crucificado, mas tenha de bom ânimo, eu vou ressuscitar. Então ele já tinha predito isso. Mas aí chegou o dia dele morrer, chegou o dia do propósito ser cumprido, chegou o dia dele
consumar a obra que ele veio, que ele tinha que morrer por mim e por você. E aí, lá no Getsemane, está lá todo mundo preparado, sei mais o que e tudo. E aí Pedro com espada, tá? Aí chega as pessoas que iam prender Jesus. Nessa hora, não ficou um discípulo com Jesus. As mulheres não estavam ali, porque as mulheres não andavam ali juntinho com Jesus, estavam os homens. E todo mundo, como diz lá em Goiás, caiu na capoeira. Eles pegam Jesus, flagelam Jesus toda noite, no outro dia, leva lá para o Gólgota para crucificar Jesus. E aí crucifica Jesus. Quem é que estava aos pés da cruz? Tinha um homem, um tal de João, único, mas tinha 4 mulheres aos pés da cruz. Essas mulheres sabiam, se nós ficarmos aqui aos pés da cruz, nós podemos ser presas também, nós podemos ser crucificadas também, porque eles vão falar, vocês é discípulo desse impostor, nós vamos te prender, nós vamos flagelar vocês também, mas elas estavam lá. Coragem, eu estou com Jesus até o fim, não me importa o que vai acontecer, eu estou com Ele. Ah, você pode ser preso, eu estou com Ele. Ah, você pode perder as coisas, eu estou com Ele. Porque eu não vou largar, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o Senhor, eu abracei esse propósito e vou até o final. Quantas mulheres às vezes largam as suas células por conta de algum problema? Abraçou o propósito, mas não vai até o final. Porque a hora que começam os problemas, resiste, aí desiste, retrocede, porque só a parte prática, como que eu vou resolver isso? Olha para a pessoa do seu lado, você não é frágil para retroceder. Fala para ela, há o Espírito de Deus sobre você. Fala para o do outro lado, Deus não se compraz naquele que retrocede. E por fim, deixa eu te dar mais um exemplo. Jesus é crucificado, Jesus morre. Os discípulos se reúnem e falam, acabou. Acabou. Foi em vão. Mas uma mulher falou, não foi em vão. É aquela que vai até depois do fim. Uma tal de Maria Madalena. Os discípulos com medo, refugiados dentro de casa. A tal da Maria Madalena falou, vou lá no túmulo. Vou lá agora, de madrugada. Assim como muitas irmãs vieram para cá hoje de madrugada. Eu vou lá. E ela tem uma surpresa. Para ela, ainda que fosse o fim, mas ela estava indo além do fim, porque ela sabia quem era Jesus, sabia como era a vida dela, sabia o que Jesus fez, e falou, aqui é o seguinte, morto ou vivo, eu vou lá. Mas ela chega lá, Jesus está ressuscitado. E o que ela encontrou naquele lugar? Jesus. Jesus ressuscitou. Para quem foi que ele apareceu em primeiríssimo lugar? Para Maria Madalena. Por quê? Porque ela tinha mais coragem que todos os outros discípulos juntos. Porque ela falou, é o seguinte, eu sei em quem tenho crido, aqui não tem retorno, aqui é para a eternidade, se morrer, morri, mas eu vou lá. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer ver Jesus? Vai até depois do fim, que Ele está te aguardando lá. Mas isso precisa ter coragem. Não temer nada. Brigar, confrontar, guerrear por aquilo que Deus te deu. Esse mês que nós terminamos, nós batizamos 4.000 pessoas.
Obrigado por essa vibração sua por ter batizado 4.000 pessoas. Mas o nosso alvo é 10.000 pessoas. Sobrou para esse mês 6.000 pessoas a serem batizadas. Elas não sabem que vão ser batizadas, mas nós já sabemos que elas vão ser batizadas. E eu preciso de um exército com coragem, para não temer o diabo, para não temer as retaliações, para não temer as dificuldades, para não temer a falta de recursos, para não temer nada. E lá contar para a pessoa: Deus te escolheu, Deus te chamou, você é agraciado para viver a vida eterna com Deus, e eu sou o portador dessa boa nova. Eu quero saber, quantos estão comigo nisso? Dá uma glória a Deus. Sabe, irmãos, eu amo, minha esposa sabe disso, o seu trabalho. Porque é o seguinte, eu pego um adulto que foi criado de tudo quanto é jeito, cheio de potestades, cheio de fortalezas na cabeça dele. Dá um trabalho difícil de mudar tudo isso, pois as irmãs entregam para nós crianças com identidade, batizadas, pronta para entrar no exército. Eu falo: meu Deus do céu, eu tenho que ajoelhar e agradecer, obrigado, porque o seu trabalho é poderoso, para que a gente continue crescendo e avançando e conquistando. Sabe, eu não sei se eu conto essa experiência aqui. Bom, eu vou me expor muito, mas fazer o quê? Deixa eu contar aqui para você. Fica de pé aí, Zanilda. Aí, ó, você olha para essa mulher, ela tem cara de santa, ela tem cara de doce, delicada, de tudo. Você está vendo isso? Anda com ela que você vai comprovar isso. Pergunta para as pessoas que andam com ela. Pode sentar, amor, obrigado. Mas há muitos anos atrás, olha o que é que aconteceu. Primeiro, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você entender. Eu tenho 3 irmãs, inclusive uma está aqui, muito obrigado por você ter vindo, uma delas, a Ângela. E tenho mais 2. Então, é só eu de homem lá dentro da minha família. E o meu pai era garçom e trabalhava à noite. E durante o dia ele dormia. E aí eu não tinha muito contato com o meu pai. Ele estava lá toda semana, todo dia, eu via, mas não tinha assim aquele relacionamento. Então eu convivi foi com a minha mãe. E a minha mãe tinha uma irmã que foi morar conosco para ajudar a minha mãe a cuidar de nós 4. Então eu convivi com 5 mulheres. Chegou um tempo, eu acho que meu pai olhou e ficou preocupado com aquilo. Ou de repente a identidade desse rapaz pode mudar, porque só vive com mulher. E aí, pois aos 4 anos de idade, eu fui aprender artes marciais. Meu pai, eu acho, estava achando que eu assim, mais brucutu. Aí eu aprendi. Eu cresci assim. E depois eu fui parar no exército. Lá o jogo é bruto. O jogo é bruto. Então quando você olha para mim e vê essa cara assim de matador de aluguel, é porque tive que aprender isso. E aí, para você ter ideia, que você não está muito errada em pensar matador de aluguel. Então, aí quando eu comprei um carro, comecei a dirigir, o que eu fiz? Eu comprei um facão. Pôs assim do meu lado, no banco do carro. E esse facão era para quê? A hora que tivesse algum problema no trânsito, eu já saía do carro com o facão na mão. Desse jeitinho. Você olha para mim. Bom, deixa para lá. Bom, e aí eu vivi assim muito tempo, porque eu tinha que ter uma atitude contrária à criação junto com as mulheres. E aí me especializei em ser bruto. Lá no quartel ficou mais ainda essa identidade firme. Aí eu me casei e depois me converti.
Eu fui criado na igreja, mas a minha conversão para mim foi depois. Eu me converti. Um dia, eu estava dirigindo, subindo um morro, a estrada que tinha um monte de montanha. Eu já tinha tirado o facão, eu agora era crente, então eu não podia andar com o facão do lado. Mas eu, naquele processo de transformação na minha vida. E aí eu venho andando na estrada, tinha um cara que ia muito devagar, lembro até hoje, tem tantos anos, mas até hoje eu lembro, era um Gol vermelho. E eu vim correndo, eu gosto de correr, vim, cortei o cara e fui embora. Eu estou conversando com a Zanilda, só eu e ela no carro. E aí, passa um pouco, vê um carro e me corta e entra na minha frente. Eu pensei, deixa eu sair. Aí, ele me cortou, não tem problema em cortar, eu não fico competindo com ninguém, eu só gosto de correr, mas não fico competindo não. Mas o cara pisou no freio. Eu quase bati nele. Eu falei, mas... Pensei assim, o que esse cara está fazendo? O que aconteceu? Será algum animal entrou na frente? Porque como que o cara, numa rodovia, em alta velocidade, me corta e pisa no freio? Eu quase bati nele, eu falei para ele, nossa, quase que eu bati o carro. Aí eu joguei para o outro lado para cortar o cara e continuar. A hora que eu joguei para o outro lado, ele jogou também do outro lado. Irmãos, a hora que ele jogou o carro do outro lado, na minha frente, aí na hora, o velho Wilson assumiu. Aí eu joguei para o lado de cá e jogou de novo. Irmãos, eu já era crente. Mas eu não sei o que aconteceu comigo. Aí quando eu vi, eu falei, esse é o cara que eu cortei lá atrás. Eu falei, ué, então ele está contrariado. Ele quer briga, ele achou a briga. Pensei isso, ele achou a briga. Pensei, de verdade, eu te falo isso aqui, de verdade. Aí eu diminuí a velocidade e falei para a Zanilda, era uma montanha, tinha uma ribanceira do lado. Falei, eu vou jogar esse cara lá nessa ribanceira. Eu diminuí a velocidade e acelerei o carro. Eu não sei se ele ia morrer, mas eu acho que cair de um carro a 50 metros de altura, alguma coisa ia acontecer com ele com o carro. A hora que eu acelerei, a Zanilda estava do lado. Eu não sei, eu acho que ela foi vendo essa transformação do inferno na minha vida. Sabe o que ela fez? Essa mulher doce, delicada, sensata, ela me pegou pelo colarinho. Ela me pegou e puxou assim e falou, você está maluco? Você é crente? Aí, eu olhei para ela, eu não estava enxergando Zanilda, eu estava enxergando ninguém, eu só queria jogar o cara na ribanceira. Eu falei, parece que eu acordei. E eu também assustei, porque eu nunca tinha visto ela fazer isso. Eu falei, o negócio deve estar sério, para ela fazer isso está muito sério. Você pensa em alguém pegar eu com essa cara de matador de aluguel e pelo colarinho e falar na minha cara, você pensa que alguém tem coragem disso? Pois é, essa moça delicada, doce, fez isso, porque ela viu, se eu não fizer isso, uma tragédia vai acontecer. Se acontecer uma tragédia, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu casamento, eu perdi meu propósito de vida. E é porque ela me pegou pelo colarinho que eu estou aqui hoje. Então veja, se porventura ela te pegar pelo colarinho, fique em paz que ela já pegou o meu. É porque você está fazendo uma coisa muito errada. Ela não perdeu a ternura, nem o doce, nem a delicadeza. Ela só agiu na hora que precisava agir. Foi com respeito. Mas pegar você pelo colarinho e gritar na sua cara, te balançar.
com respeito ao propósito que Deus deu a ela, porque eu estava enfiando o pé na jaca. Então eu quero orar por você. Eu sei, tem muitos casamentos aqui que estão indo pelo ralo. Tem muitas mulheres aqui que os seus filhos, você quase que já desistiu deles. Tem muitas aqui que não tem coragem de assumir uma célula de criança. Tem outras que querem desistir da célula. Tem outras que estão como a rainha Esther, está muito boa a sua vida, essa guerra não é comigo. Mas isso está roubando aquilo que Deus te deu. E a sua fragilidade não é para te intimidar. A sua forma mais doce, mais delicada de fazer, jamais é para você retroceder. Porque tem tanto poder na sua vida, quanto na vida de qualquer homem, para enfrentar qualquer diabo, qualquer demônio, qualquer circunstância, qualquer crise. Porque você não milita na força do seu braço, você milita no poder de Deus. É em nome do Senhor dos Exércitos que você luta, que você avança, que você conquista, que você desfruta. Então eu quero fazer um desafio aqui. Nossa, podia estar assim desde o início. Bom, agora é tarde, já terminei, mas vamos lá. Tem algum desafio, tem alguma derrota, tem alguma guerra que você está intimidada com ela? E que você não sabe o que fazer, ou que você até desistiu, que você até entregou. Tem pessoas aqui que o marido já foi embora. E você desistiu, mas acontece que Maria Madalena foi até depois do fim, quando todo mundo falou, não tem mais jeito, ela estava lá. E foi a primeira que viu Jesus. Então eu quero desafiar você, qual é a luta que você está passando, que você está intimidada? Nós vamos enfrentar isso junto agora em nome de Jesus. Se você tem alguma luta dessa, se você vai enfrentar alguma guerra, se você vai se posicionar, para que a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus, o mover do Espírito Santo aconteça, fica de pé onde você está e nós vamos orar agora em nome de Jesus. A equipe de louvor, alguém tocando aqui para mim, por favor. Agora não é hora de você orar com ninguém, é você. Você pode escolher qualquer um desses exemplos que eu dei aqui. Talvez você se identifique com um, ou com todos, ou com alguns. E você vai se posicionar. Você vai falar com Deus agora. Fala, Senhor, eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu não temo nada, porque o teu poder está em mim. E eu vou vencer. Eu vou me posicionar e vou guerrear agora. Então, enquanto a equipe de louvor toca e canta, você vai orar agora. Nós vamos orar por duas coisas, essa é a primeira. Mas eu preciso que você se posicione, que você acredite que o poder de Deus está dentro de você. E Ele vai manifestar agora, trazendo fé, trazendo coragem, trazendo disposição, trazendo estratégia, para que você vença. Abra sua boca e comece a orar agora em nome de Jesus. Ore, é só você e Deus. Escolha a guerra, enfrente a guerra, é aquela que mais está tocando a sua vida, aquela que está mais trazendo prejuízo a você. Fala agora, fala para Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, mais coragem, mais posicionamento, mais disposição em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Fala para Deus agora a sua guerra. E nunca me cansarei. Fala para Deus que você não retrocede. Posso ouvir a sua voz.